aéreas. A suplementação dos benefícios da Previdência Oficial era um desejo antigo da classe dos aeroviários e aeronautas. Quando o Aeros nasceu, na Varig, seus idealizadores pensaram em toda a categoria profissional. Na época, tiveram o apoio e a compreensão dos poderes públicos, daí que surgiu o grupo, inclusive, interministerial. O Aeros vinha como forma de capitalizar o tempo e o trabalho desses profissionais por meio de uma poupança considerada segura na época. Por sua vez, a VASP, patrocinadora do outro instituto de nome assemelhado ao Aeros, assim que foi privatizada, solicitou não mais repassar a terceira fonte de financiamento. Alegou o Departamento da Aviação Civil DAC, em 1990, que se tratava de condição de concessão, ou seja, a cláusula de cumprimento obrigatório, afastando a pretensão da VASP. Alegou que não era a VASP quem pagava, tão somente repassava ao consumidor o valor relativo à terceira fonte. 7 meses depois, a VASP novamente foi ao DAC e obteve um ofício que dispensava a todas as companhias aéreas de repassar a terceira fonte. A mesma autoridade negou e 7 meses depois autorizou aquilo que eles falam aqui como uma barbaridade. Enfim, aqui tem todo um histórico da situação, tanto da questão da Transbrasil, como da Varig, como da VASP. Eu, naturalmente, não vou ler todo o documento que recebi, mas vou pedir que ele seja colocado aqui nos anais, seja inserido nos anais dessa reunião, e no encerramento, se tivermos tempo, a gente faz a leitura de todo o documento. De pronto, eu vou convidar já os nossos convidados, que já estão presentes, para formar a primeira mesa. Então, convido a senhora Cláudia Munhoz Ricaldoni, que é presidente da Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão ANAPAR. Convido também o senhor Itamar Prestes Russo, diretor de Previdência Pública e Privada do Sindicato Telefônico do Rio Grande do Sul. Convido também Dagomar Alessio Anem, coordenador-geral de Regime Especial de Dependência Nacional da Previdência Complementar Previc, representante do diretor superintendente da Previc, senhor José Maria Rabelo. E convido, foi meu companheiro de longas jornadas também, e continua jovem, hein, Brito? Só eu que envelheço, você não. Por isso que eu fui falando Brito. O meu amigo, o senhor Rui Brito de Oliveira Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, UNAMIB, representante do diretor da Associação dos Acionistas Minoritários das Empresas Estatais AMESES, senhor Fernando Arthur Tolendal Pacheco. Então, essa é a nossa primeira mesa, e depois temos mais outros convidados que entrariam numa segunda mesa. Nós vamos seguir a ordem aqui que eu recebi, independente da escolha desse ou daquele, e a nossa intenção para essa exposição, de nós darmos os primeiros 15 minutos para cada um, com uma tolerância de mais 5, se necessário, até que todos os convidados possam fazer uso da palavra. Depois vamos abrir para o plenário, para as interpelações. Então, pela ordem que eu tenho aqui, começamos com a senhora Cláudia Munhoz Ricaldoni, da ANAPAR. Vossa Excelência tem, doutora Ana Cláudia, 15 minutos com mais 5, se necessário. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite para essa audiência muito oportuna, tendo em vista o momento em que a gente está vivendo, né? Esse convite vem num momento muito interessante, onde a ANAPAR e o conjunto dos participantes de Previdência Complementar têm discutido e rediscutido a questão da inserção dos participantes nessas entidades, né? Para a gente entender um pouquinho do nosso problema, acho que a gente precisaria de voltar um pouco no tempo, né? E entender o seguinte, que a nossa legislação de Previdência Complementar, ela data da década de 70, 1977, precisamente. Nessa legislação, a gente pode citar que a Previdência nasceu com a legislação, embora anteriormente a isso nós já tivéssemos outras fundações existentes no Brasil, a Previ, nossa querida Previ, a mais antiga delas, já com 106, 107 anos.
Essa legislação trouxe um avanço para o sistema na medida que ela buscou regulamentar aquelas práticas de previdência complementar que já existiam no Brasil. Como toda lei, ela nasceu num momento complicado do nosso país, né? Estamos vivendo ainda sob a égide da ditadura, e essa lei se esqueceu, né, de colocar no seu texto a possibilidade dos participantes de previdência complementar fazerem parte da gestão dessas entidades. Eu estou chamando a atenção para isso porque grande parte dos problemas que a gente vive no sistema hoje é decorrente deste desequilíbrio que o sistema sofre desde o seu início, né? Normalmente, a gente escuta notícias sobre previdência complementar sempre do lado da pujança dos ativos que existem nessas entidades, né? A gente costuma ouvir de que os planos, as grandes fundações têm recursos da ordem de 500 bilhões de reais, talvez a única poupança interna de longo prazo que o Brasil tenha. A má notícia é que essas fundações não têm esse dinheiro, né? A boa notícia é que essas fundações administram esse dinheiro, e esse dinheiro vem da poupança previdenciária dos participantes e das empresas patrocinadoras. Esse dinheiro, portanto, tem dono, né? Ele existe para pagar o benefício dos participantes, e é para isso que ele existe. Cláudia, me permite só, todos podem ir entrando e sentando, tanto nas cadeiras aqui do plenário principal, como na lateral, de forma que vamos procurar que ninguém fique de pé. Eu faço aí um apelo, inclusive, à assessoria, se necessário for, pedir algumas cadeiras para colocar aqui na lateral, à minha esquerda também, além da direita, para que todos possam sentar pela importância, doutora Cláudia, eu vou descontar seu tempo naturalmente, do evento e do interesse aí de todos nos fundos de pensões. Volta a palavra à doutora Cláudia. Nós teremos duas mesas, essa é uma primeira mesa, depois teremos uma segunda mesa, e na segunda mesa, só para situar os que estão chegando, vocês estão vendo aqui o nosso convidado, doutor Rui, doutor Itamar, doutora Cláudia e doutor Dagomar. A segunda mesa será Fernando Luiz Alberto de Faria, vice-advogado-geral da União, Graziela Baggio, do Sindicato dos Aeronautas, Luiz Antônio Castana Maia, advogado do Aeros, e também Gilberto Antônio Vieira, secretário-geral da Contec. Essa será a segunda mesa. A palavra volta à doutora Cláudia. Bom, falar da minha satisfação, né, dos companheiros presentes aqui, do Castanha, da Graziele, dos companheiros aeronautas, aeroviários, né, que estão aqui presentes. E, na verdade, o exemplo do que não deveria ter acontecido com a Aeros, né, ele talvez seja a síntese de tudo aquilo que eu estou falando aqui sobre os problemas da Previdência Complementar. Eu acho que vem, já disse isso, de um desequilíbrio da própria concepção da lei, né, mesmo a 6435, que, embora sabendo que esse sistema ele é de conceito previdenciário e com o objetivo único de pagar benefício para os seus participantes, né? Nesse sentido, nós não estamos falando de finanças, nós estamos falando de segurança, de tranquilidade, de vida, nós estamos falando de pessoas, né? O problema é que o nosso sistema trabalha com regime de capitalização, e, no final das contas, a pujança desses valores acaba sobrepondo ao objetivo fim, que é dar tranquilidade às pessoas quando elas estão velhas, quando elas estão inválidas ou mesmo venham a morrer. Acho que nenhum de nós que está fora do sistema tem contato com essa realidade. A gente vê publicado nos jornais que o fundo X aplicou não sei quantos bilhões em tal empresa, que o fundo Y trabalhou em tal processo de privatização. A imprensa não divulga, né, que nós somos 2 milhões e 600 mil participantes, que nós temos 800 mil já recebendo benefícios. O que eu estou querendo chamar a atenção é de que o objetivo do nosso
nosso sistema é pagar benefício, é dar segurança para as pessoas. Nós aplicamos como meio, não é fim. Nesse sentido, nós temos a poupança previdenciária, que é a do participante, e fruto da capitalização dele e da patrocinadora, né? E esse dinheiro e esses recursos acabam ofuscando o que o sistema tem de melhor, que é a segurança, a tranquilidade dos seus participantes. Como eu falei no início, a Lei 6435, ela nunca identificou a necessidade do participante fazer a gestão desses recursos, né? Embora, na grande maioria das entidades, nós tivéssemos a paridade nas contribuições, isso é rigorosamente verdade, né? Nós tínhamos algumas entidades onde o participante contribuía menos, mas isso é exceção do sistema, a regra é a paridade. Somente a partir da nova legislação em 2001, que é a Lei 109 e 108, que algumas entidades de previdência complementar tiveram em seus conselhos a participação de participantes eleitos pelos seus pares, né? Nós temos hoje cerca de 358 entidades, dessas somente nós temos paridade nos conselhos deliberativos em torno de 74 por aí, que são as da égide das 108. Né? A grande maioria das entidades, a patrocinadora tem o controle absoluto da gestão dos ativos e da gestão do passivo, que são os benefícios. Com essa realidade de desequilíbrio, o que a gente vem vendo no sistema é que as patrocinadoras, de maneira geral, começam... Esse processo começou na década de 90, na verdade, a refazerem, a rediscutirem os planos de benefício oferecidos, né? E essa rediscussão dos planos de benefício oferecidos implica necessariamente no rebaixamento do direito e no rebaixamento da cobertura. A maior parte dos planos criados no Brasil, a partir da década de 90, eles têm um cunho financeiro e não previdenciário. Por que que eu afirmo isso? A maioria desses planos são constituídos na modalidade de contribuição definida, não pagam benefício de renda vitalícia, não pagam benefício de risco, invalidez ou morte, proporcional ao salário das pessoas, né? O absurdo, para mim, é um absurdo, que é o seguinte: as pessoas têm que saber exatamente a data em que vão morrer, para que a poupança previdenciária dê conta da vida, né? Esses planos de contribuição definida, quanto mais velho a pessoa é, mais probabilidade dela ficar sem benefício. Tá certo? É isso que a gente tem visto no Brasil desde a década de 90. O conceito financeiro em vez do conceito de previdência. Uma confusão entre o meio e o fim. Nós trabalhamos com capitalização de recursos, mas para prover aposentadoria e renda vitalícia. Então, a ANAPAR, neste ano, tem feito uma discussão muito dura com a própria Secretaria de Previdência Complementar, atualmente Superintendência, porque durante esse tempo a gente tem visto desmonte de planos de caráter previdenciário com o aval da própria Secretaria. Eu acho que o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para o doutor Dagomar, nem para o doutor Ivan, né? Nós já tivemos oportunidade de debater nisso, porque a lei coloca muito claramente que o papel do Estado é para proteger o interesse dos participantes dessas entidades. E o que a gente tem visto, infelizmente, na nossa visão, não é isto que ocorre, né? Não há desenho, não há o que não possa ser feito para atender o interesse das patrocinadoras. E o interesse dos participantes, muitas vezes, é simplesmente um conceito financeiro. Vou explicar para vocês o que eu estou dizendo. Uma retirada de patrocínio, né? A patrocinadora resolve que não quer mais ficar naquele plano e ela tem direito disso. O sistema nosso ele é facultativo. Ocorre o seguinte: nesse processo de retirada de patrocínio,
aqueles trabalhadores e trabalhadoras que já são assistidos, que já têm direito a uma renda vitalícia, né? O direito à renda vitalícia é transformado num direito pecuniário. Né? Você tem o direito de receber R$100 mil, por exemplo, que é o valor presente